Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro webinar da Comissão de Tecnologia e Inovação da Câmara de Comércio França-Brasil. Hoje a gente tem um tema super interessante, super legal, convidados de peso. Esse webinar nós estamos fazendo em cooperação com a Comissão de Biotecnologia. Fernando Tabet está aqui com a gente, vai participar da mesa, da bancada, trazendo aí o seu conhecimento. E nós temos hoje como convidado, nós temos dois convidados, na verdade, que é o Felipe Bagiotto, da Capgemini, e o Advan Furtado, da Eviden, que é uma empresa do Grupo Atos. O Advan está enfrentando um problema técnico, né? Nós estamos com um problema de fornecimento de energia nos estados do Nordeste, então nós estamos trabalhando aqui para que ele entre mais tarde aqui no webinar. Vamos fazer o possível para que ele participe também. A ideia desse webinar surgiu com um objetivo da nossa comissão, no início do ano, de divulgar conhecimento sobre tecnologia para que nós, associados da Câmara, pudesse entender melhor a evolução da tecnologia e como isso está afetando a nossa vida, os nossos negócios, a nossa sociedade. E muito se fala da jornada ESG, muito se fala da redução das emissões de carbono. A gente sabe que existem muitas soluções no mercado que ajudam nessa jornada, ajudam de forma significativa, e aí surgiu a ideia deste webinar com a participação dessas duas empresas. Eu queria que o Fernando Tabet, líder da Comissão de Biotecnologia, desse aqui o seu parecer, a sua ideia sobre esse webinar e como isso pode nos ajudar. Obrigado, pessoal. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. Fico muito feliz de poder participar desse webinar para discutir esse tema de tanta importância, né, no contexto dos esforços que nós temos aí para buscar atender aos objetivos ligados à mitigação das mudanças climáticas, né? Hoje, a Comissão de Bioeconomia da Câmara Francesa, ela já se debruçou muitas vezes sobre esse assunto, não sobre o enfoque que a gente vai ter aqui hoje. Então, é super bacana a gente poder ter agora uma visão transversal, né, com o pessoal especializado na área de tecnologia da informação, para discutir ferramentas, né, para poder alcançar os objetivos relacionados à melhoria da qualidade, enfim, ambiental, sobretudo no contexto urbano que nós vivemos, a maioria de nós, né? E hoje, como sabemos, esse é um grande desafio, né, que temos aí até pelo menos 2030 de manter o aumento das temperaturas a um nível de 1,5 graus, né? Além das temperaturas médias verificadas na era pré-industrial. Esse é um objetivo estabelecido no contexto da Organização das Nações Unidas. E nós vemos que é um desafio muito difícil, né? Porque, embora exista um reconhecimento geral da necessidade de se buscar implementar ações concretas para alcançar esse objetivo, e muita coisa já tenha sido feita, e nós vemos aí uma mudança bastante significativa de políticas públicas, de políticas corporativas, né, nas empresas, mas a grande questão é verificar se isso é suficiente ou não, né, para alcançar esse objetivo. Esse é o nosso grande desafio. Então, certamente, a tecnologia da informação deve ser um importantíssimo ator, né, para se buscar esse objetivo. Então, fico muito feliz de poder estar aqui debatendo com especialistas na área de tecnologia da informação essas ferramentas. Prazer é nosso, Tabet. Eu queria só também deixar claro, a gente tem o Q&A, né, o Q&A, que os nossos espectadores aí, ouvintes, podem colocar suas perguntas conforme o Felipe for fazendo a sua apresentação, e aí a gente vai ter um tempo reservado para as perguntas. Felipe, passo a palavra, estamos ansiosos aí para te ouvir. Muito obrigado, eu estava falando mais cedo aqui, o pessoal falando a agenda, tempo, eu falei, tranquilo, me deem 14 horas que eu resolvo o começo desse tema. Então, eu vou tentar condensar aqui, ser bem objetivo, mas primeiramente me apresentando. Meu nome é Felipe Bagiotto, eu sou executivo da Capgemini há 10 anos.
e há algum tempo responsável pelas ofertas de go-to-market de ESG da Capgemini. Então, tem bastante tema. Eu vou começar compartilhando minha tela e só me deem o ok quando vocês estiverem vendo. Estamos vendo. Maravilha. Deixa eu tirar um pouquinho dessas coisas aqui, que é muito menu nessa tela, muita tecnologia. Então, vamos lá. Inicialmente aqui falando de ESG, é um assunto antigo, vamos lá. Ele já teve diversos nomes, né? A gente já olhou, a sociedade já olhou esse tema por diversos pontos de vista. Eu acho que o primeiro que ficou mais claro, lá em 1700, um engenheiro alemão escreveu um livro sobre um estudo de manejo de madeira para olhando o desmatamento, e ele colocou o seguinte racional: se nós consumirmos os recursos em uma ordem ou numa quantidade maior do que existe e a gente consegue repor, vai haver um déficit e o recurso vai acabar. Ele é escasso. Então surgiu pela primeira vez essa expressão sustentabilidade, sustentável. Eu tenho que fazer algo que eu respeite a quantidade existente de recursos e que eu compense essa quantidade para manter o equilíbrio. E de lá, até durante muito tempo, este conceito de sustentabilidade ele se deparou com ecossistema, socioambiental, até que em 2004 a ONU colocou esta bola no chão do ponto de vista das empresas e falou: pessoal, este tema é mais abrangente do que ecossistema e meio ambiente. É um tema mais amplo. Então, ela ofereceu esse framework ESG para falar que sim, tem o ambiental, tem o social e tem a governança das empresas com o foco em sustentabilidade. Então, ficou mais amplo, foram criados objetivos claros para que as empresas perseguissem e metas. Em 2017, houve uma atualização deste framework, ESG, e aí ficou mais claro a meta de 2030, que foi citado agora mais cedo, e as empresas começaram a se movimentar numa velocidade maior e todas entraram numa jornada de descoberta do que é ESG. O que é ESG já está bem claro para todo mundo. Porém, para atingir as metas, vem a segunda pergunta: como eu chego lá? Então, todas as empresas se encontram neste estágio de transformar o que são ambições e metas, em como, que é como atingir essas ambições e metas. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui. A gente vai falar bastante de como isso é possível, como fazer esta organização. A gente vai falar também aqui várias vezes sobre governança, e nem sempre é esse G da governança da empresa, mas é da governança de ESG. A gente vai lançar a mão do clássico da administração aqui, de o que não se mede, não se gerencia. Então, mas antes da gente falar da matéria específica, eu queria falar um pouquinho da Capgemini. A Capgemini é uma empresa com mais de 360 mil profissionais no mundo todo, em mais de 44 países. O assunto sustentabilidade ESG na Capgemini é um assunto bem antigo, ele vai para 2 décadas que a gente já discute e endereça esse tema na Capgemini. Eu trouxe aqui a frase do nosso CEO, que ela é muito impactante para aquilo que nos direciona na nossa consultoria, que é, antes de mais nada, estar ciente das consequências das mudanças climáticas e assessorar os clientes nas entregas das soluções sustentáveis. Eu acho que isso é muito importante. E aqui eu trago as nossas ambições. Independente da gente ser um provedor de produtos e serviços de TI e de sustentabilidade, nós temos isso muito claro e implementado também dentro da empresa. Então, até 2040, ser net zero,
100% de energia renovável até 2025, e o mais importante, ajudar os clientes a economizar 10 milhões de toneladas de carbono até 2030. Então, a gente entende aqui o escopo 1, escopo 2, escopo 3. Mais tarde, a gente também vai conversar sobre essas questões de quais são os escopos de ESG. Então, a gente tem claro aqui como que a gente atua nos nossos produtos e serviços, na nossa atuação, na nossa TI, a estratégia está claro, e principalmente o nosso método de monitoramento e reporte. E a gente é reconhecido pelo mercado por isso também, não só como um executor dentro de casa dessas práticas, como um fornecedor de produtos e soluções para esse tema. Então, vamos dar uma olhada aqui no geral. O que é o escopo? Muito bem, ESG, sustentabilidade, emissões de gás, o que tem que ser observado? Tem que ser observado 3 escopos distintos. Aquele direto, que são os impactos diretos que a companhia gera, que é o escopo 1. O escopo 2 são os indiretos. São, por exemplo, a energia elétrica que eu contrato para consumir. E o escopo 3, que é muito desafiador, que é olhar para toda a cadeia de valor, desde o produto e serviço do meu fornecedor até o uso do cliente final, passando também pelas melhorias, produtos e serviços das nossas próprias empresas. Então, o escopo, muito embora ele esteja dividido, ele é fácil, é só tudo. Você tem que entender tudo, medir tudo e tomar ações em cima do todo. Então, por si só, este tema ele já começa a se tornar complexo, porque são muitos itens para ser observados. Não é muito difícil encontrar clientes da Capgemini que têm entre 150 e 200 mil fornecedores. Como que ele vai fazer esse mapeamento de toda a cadeia produtiva de uma maneira eficaz? Como que ele vai endereçar as reduções para os clientes dele? Como que ele vai desenvolver produtos e serviços sustentáveis que colaborem positivamente com o impacto? Como que ele vai compensar o impacto atual e o planejamento da redução do impacto no futuro? Então, por si só, essa imagem ela já é complexa, o desafio já é grande. Já não bastasse isso, ao longo do tempo, foram aparecendo diversas partes interessadas no assunto de sustentabilidade. Então, em primeiro lugar, muito embora dentro da fronteira da companhia existam ambições, existam objetivos e existam metas, ela tem que atender partes interessadas. Ela tem que entender os órgãos reguladores. Cada setor tem o seu órgão regulador, cada país tem o seu órgão regulador, cada comunidade tem seu órgão regulador, e é necessário que eles sejam atendidos. Por exemplo, a Europa está alguns passos à frente do que no Brasil, e a partir de 2024, empresas listadas na Bolsa têm que ter transparência, têm que prestar conta na aquisição ou compra-venda, seja lá qualquer movimentação. É necessário que existam metas, que essas metas sejam transparentes e que elas estejam sendo cumpridas. No Brasil, a gente tem algumas iniciativas. Por exemplo, a ABNT já tem uma prática recomendada que se chama ABNT 2030, para mostrar para as empresas como melhor se organizar nesse primeiro momento. Esta prática recomendada vai virar uma norma muito em breve. Essa norma ela já vai estar alinhada com as normas internacionais. Cada setor financeiro, manufatura, cada setor está se organizando para colocar de uma maneira mais clara quais são as normas para ESG. Poxa, se eles estão colocando, então, por enquanto, não tem que cumprir nada. Existem diversas leis no Brasil hoje, como leis trabalhistas, leis ambientais, leis de finanças, de investimento. Existem diversas leis, mas hoje ainda não existe um arcabouço muito claro
de normas, leis e práticas que deixem claro que a empresa está atendendo de acordo aos objetivos regulatórios para a ESG. Então, a gente ainda está nesse momento de descoberta e consolidação dessas leis, desse conjunto de lei que vai deixar claro. Mas, de toda forma, é inevitável que tenhamos transparência, auditabilidade e que, dentro em breve, serão previstas sanções para o não cumprimento. Então, essa questão dos órgãos reguladores, ela por si só já é muito importante para o segmento, para o setor de cada empresa. Consequentemente, a gente tem também aqui os investidores. É muito comum hoje que já faça parte das análises de investimento qual é o perfil, quais são as ações, quais são as ambições de sustentabilidade da empresa. Hoje, por exemplo, na B3, nós já temos 8 indicadores que são relacionados à ESG. Então, isso já está sendo levado em consideração. Então, ter a resiliência do negócio, o desempenho sustentável, como que eu mitigo os riscos climáticos, tudo isso já tem que ser planejado, encaminhado e principalmente comunicado para os investidores. Nós temos também os colaboradores da empresa. A conscientização do tema é cada vez mais latente e isso impacta também os colaboradores, os funcionários das empresas. Eles vão se engajar mais, eles vão ter mais orgulho da empresa que endereça o tema de uma maneira determinante. Então, isso tende a ter mais trabalhos significativos e, principalmente, a retenção de talentos. Nós temos os fornecedores. Em algum determinado momento aqui eu falei sobre escopo 3, que é observar a cadeia de valor, mas é como nós estamos olhando os fornecedores. Os fornecedores, eles têm estratégia de sustentabilidade, eles têm ações, metas, eles medem qual é o impacto do produto e serviço que eu estou comprando. Eu, quanto compras, observo as características de sustentabilidade como critério de contratação, como critério de compra. Então, do aspecto onde a empresa é o cliente, olhando para o fornecedor, tem essa visão. E tem a visão oposta também, a empresa como fornecedor. Eu sou fornecedor de uma empresa multinacional onde aquele país de destino já tem as leis claras e eu tenho que cumprir. Que leis são essas? Que relatórios são esses que eu tenho que cumprir? Eu estou apresentando produtos e serviços não só sustentáveis, mas como medidos? E, por fim, o mais importante, a gente trabalha para os clientes. O cliente, num estudo recente da Capgemini, mostra que 30% dos clientes, 1/3 dos clientes, estão dispostos a pagar mais por produtos e serviços que tenham o viés de sustentabilidade. Então, eles estão prestando atenção, já faz parte do critério de muitos desses clientes o comportamento e a postura da empresa quanto à sustentabilidade. Então, se nós juntarmos a visão anterior do que é o escopo a ser tratado com os cenários das partes interessadas, ganhamos um mega e desafiador problema de como endereçar este tema. Então, fazer a coleta de expectativas de todas essas partes, endereçar ações e, principalmente, comunicar essas ações às partes interessadas é o grande desafio da vez. Então, é um novo apelo para a ação. A primeira ação era saber o que, agora é saber como. Então, da nossa metodologia para a abordagem de ESG, a gente divide em 3 camadas para ficar bem claro. A primeira camada de comprometimento é a camada de estratégia, é a camada da ambição. Essa camada está intimamente ligada ao C-Level, que conscientemente entendeu o tema e quer endereçar e estipulou ambições, objetivos e meta para a empresa. Hoje no mercado, esta faixa ela está madura. As empresas, grandes, médias empresas, elas já se posicionaram do ponto de vista do o quê.
Muitas empresas, inclusive, elas emitem o relatório anual de sustentabilidade, ela tem as metas, ela tem as áreas envolvidas, a materialidade, que é o que de fato vai ser alterado, todo o projeto e o processo de transformação está colocado. Qual é a próxima camada, o próximo passo? É o passo da ação. É melhorar ou construir novos produtos e serviços sustentáveis. No final do dia, tudo é uma grande equação. Eu tenho do outro lado da equação o impacto gerado, que tem que ser reduzido, e do outro lado da equação eu tenho os fatores que geram este impacto. Então, os produtos e serviços fazem parte são fatores que geram impacto. Então, as empresas têm que olhar para os seus produtos e serviços, existentes ou novos, e criá-los da forma mais sustentável possível para reduzir o impacto. Então, muitos clientes também estão agora nesta jornada. Estou desenvolvendo meus produtos sustentáveis, estou melhorando os meus produtos atuais para que fiquem mais sustentáveis e estou criando produtos nativamente sustentáveis. É aquele produto que impacta diretamente. Então, quando uma instituição financeira lança uma linha de créditos para sustentabilidade, ele é nativamente sustentável. Quando ele olha para uma linha de crédito atual e entende como que ele pode reduzir o impacto, ele está indiretamente contribuindo. Então, é ter aqui a experiência verde dos produtos e serviços. Outro ponto é ter operações sustentáveis. Como é minha frota de carro, como é o deslocamento dos meus profissionais até o escritório, como eu estou tratando o home office, como eu estou tratando meu gender balance, como eu estou tratando a faixa etária, as condições dos meus funcionários, como eu estou contribuindo com a parte social, como que eu estou me organizando para reduzir o meu impacto. E isso envolve também a cadeia de suprimentos. E, por fim, a gente já começa a ver aqui despontando um protagonista de todo este assunto, que é a TI. A TI, em média, ela representa 4, 7, dependendo do setor, ela por si só já é um ator de geração de impacto. Então, ela por si só, quanto mais for sustentável, ela reduz o impacto, e daqui a pouquinho a gente vai ver que ela é um ator muito importante de transformação para ajudar a ter operações mais sustentáveis e ajudar a ter produtos e serviços sustentáveis também. Pois bem, também tem uma camada aqui que as empresas estão muito preocupadas, que é monitoramento e reporte. Porém, a gente observa que há muito foco no reporte e talvez um foco menor no monitoramento. Existe uma corrida desenfreada em gerar relatórios anuais, só que esses relatórios anuais têm um ciclo de vida muito extenso. Eles normalmente são publicados meados do primeiro semestre, referente a dados do ano anterior, que começou em janeiro do ano anterior. Então, este ciclo, ele não é um monitoramento, ele é um reporte. E é muito importante que exista o reporte, porque são marcos anuais de declaração de como a empresa está tratando. Ótimo. Mas vamos pensar que identificar e coletar esses dados para o reporte, eles podem ser úteis para o mercado, que é aquilo que é divulgado, mas eles podem ser muito mais úteis como insight para a própria empresa. Se eles forem coletados numa frequência maior, comunicados numa frequência maior, eles não só podem trazer robustez para o relatório anual, como eles podem trazer insights constantes para os produtos e serviços que estão sendo construídos, para as operações, para a própria TI e, principalmente, servir de insumo para a tomada de decisão lá na camada estratégica. Então, quando a gente coloca aqui a camada não só de reporte, mas monitoramento e reporte, é criar uma camada de inteligência para esses dados de sustentabilidade, para que o G do ESG fique robusto e para que governança de todo o ESG fique robusto e confiável e principalmente transparente. Então, a gente chama essa camada de inteligência,
que é para centralizar em um lugar em tempo real, confiável, robusto, transparente. A gente ouve por diversas vezes dos clientes que os dados estão postos, porém o grau de confiabilidade daquele dado, ele ainda não é integral. Olha, o dado está lá, mas não sei em qual precisão. Houve alguma estimativa para chegar naquele indicador. Esta coleta, o ciclo de vida da coleta foi muito extenso. Este dado já não representa mais o meu hecto, e sim uma visão muito para trás do que eu tenho. Então, a gente vai falar bastante aqui desta camada de monitoramento e reporte, e eu vou retomar aquela frase, né? Quem não mede não administra, não gerencia. Então, entender como está o estado atual a partir de indicadores e números atualizados é o principal passo para fazer esta roda girar. Retroalimentar a estratégia, retroalimentar produto e serviço, retroalimentar a operação e principalmente retroalimentar a TI. E aqui a TI já começa a ser um protagonista dessa história. Porque quando a gente fala em camada de inteligência de dados, a gente já começa a criar uma relação muito íntima com Insights and Data, Data Lake, BI, dashboard, integrações. Então, a TI ela vira um protagonista onde ela é uma grande facilitadora dessa camada de monitoramento e reporte. E tem outro ponto aqui, que é o creme de la creme. Se eu tenho os dados atuais para monitorar e retroalimentar, eu também tenho dados suficientes para habilitar simulações e análises avançadas. O famoso e se. E se eu lançar o produto desse jeito? E se eu fizer uma movimentação de infraestrutura daquele outro jeito? E se eu não cumprir a contingência? Então, ter também essa possibilidade de simulações e análises avançadas é muito importante para essa camada. E aqui eu trago para vocês todo o portfólio de produtos e serviços da Capgemini para endereçar o tema de ESG. Então, são soluções modulares, elas podem ser utilizadas de maneira separadas ou em conjunto, mas começando aqui da esquerda da esquerda para a direita, a gente tem o primeiro item, que é a jornada. É muito legal que a gente fala que para ESG, para sustentabilidade, não é um projeto, é uma jornada. Ele é mais do que um projeto e mais do que um programa. É uma jornada de transformação para as empresas, é uma jornada a muito longo prazo, onde tem que ser observado o roadmap deste longo prazo, para que o somatório de avanços ao longo desse tempo realmente culmine no objetivo lá no final, para não virar uma corrida desenfreada em 2029 e 2049. Então, a Capgemini ajuda a ter uma melhor visão do comprometimento e da ação, avaliando o estado atual, fazendo uma conscientização do tema. Olha, nos outros países está sendo feito isso, empresas do mesmo setor fazem isso, as leis no Brasil são assim, fora são assado. Então, a gente abre esta visão com diversos cases, exemplos e o que já está sendo feito e o que pode ser feito. A gente ajuda a sintetizar os achados. No momento que você abre muito o espectro de possibilidades, parece que fica mais confuso. Então, a gente também ajuda a sintetizar. Vamos olhar desse todo e priorizar aquilo que faz sentido na linha do tempo, e isso é um roadmap, isso é um planejamento. Olha, do todo que dá para fazer, priorizado, vamos começar por esse item, e muito embora seja uma jornada para 2030, 2050, ela é uma jornada que tem que começar hoje. Então, tendo claro um planejamento, um roadmap a curto, médio e longo prazo, é mais fácil organizar, avaliar os avanços e ter essa sensação de cumprimento das metas. Para que as partes gerem um todo completo no final. A gente também tem um bloco todo especial aqui de Net Zero e de modelo de negócio.
caso o cliente ainda tenha dificuldade de engajamento, posicionamento do tema dentro da empresa, qual vai ser a estratégia, quais são as metodologias a serem utilizadas para fazer os cálculos. A nossa grande estrela aqui de produto é o Data Hub para ESG. Ele é este grande cockpit com um modelo de dados específico para sustentabilidade, um catálogo de conexões. Aqui que é catálogo de conexões? Todas as informações do relatório, elas estão em algum lugar dentro da companhia. Em N sistemas, numa planilha, no corpo do e-mail, essas informações elas existem. Então, a ferramenta ela tem um catálogo de conexão para buscar essas informações e consolidar num único lugar para conseguir gerar uma visão única. Soluções de parceiros. Então, a gente conversa aqui de A a Z com todos os parceiros que geram soluções de gestão, de nuvem, de serviços para os clientes também. Então, a gente já tem conectores e parceiros prontos para a gente fazer essa procura, essa busca dos dados de uma maneira que já está pronta, mais fácil. A colaboração perfeita, o Data Hub, ele não é só um grande BI, ele não é só um grande dashboard. Quando ele mostra os indicadores, e dentro desses indicadores a gente tem scorecards, a gente tem claro quais são as ações para atingir cada meta, essas ações têm um responsável, esse responsável tem um fluxo de trabalho e principalmente ele tem ali um semáforo, interações, comunicação, então fica mais claro o plano com a meta, o indicador, o responsável, as atualizações. Então, a ferramenta também faz essa parte de colaboração para que a gestão, a governança de ESG não seja responsabilidade de uma só área ou de uma só pessoa. Ele é de toda a companhia. Então, a distribuição desta colaboração torna mais robusta a participação da companhia para geração e para aferimento desses indicadores. O acompanhamento de metas, assim, uma coisa é ter a visualização de um indicador, a outra é ter esse indicador vinculado a uma meta e qual é a completude dessa meta, e o que está acontecendo ao longo do tempo com essa meta. Obviamente, a geração dos relatórios, muito embora todos esses itens gerem insights muito importantes para a companhia para retroalimentar aquelas camadas de produto e serviço e de estratégia, são gerados relatórios também. Visualização dos dados. Olha, qual é a diferença de relatório e visualização dos dados? O relatório é um indicador. Visualizar dados é você navegar pelo indicador. Você vai entender que métricas contribuem para formam aquele indicador e dentro da métrica quais são as medidas e dentro das medidas qual é a fonte da medida e qual é o responsável. Então, isso é muito importante. A gente também tem uma calculadora de carbono. Independente do cockpit, do Data Hub, externalizar, comunicar os indicadores, imagina se todos os profissionais da empresa, desde aqueles que fazem deslocamento de carro até a gestão média e até a autogestão, fizessem os seus trabalhos, projetos, ações, acompanhados de uma calculadora de carbono, automaticamente eles teriam impacto antes da execução e eles conseguiriam ter o resultado da calculadora de carbono como um indicador de decisão também. Olha, muito embora a característica desta demanda aqui fosse presencial, olhando o impacto, vamos viabilizar uma forma dela ser remota que diminui o impacto, olhando esta migração de servidores, a gente vai ter muito equipamento a ser descartado, isso vai gerar um impacto, vamos pensar na economia circular. Então, a calculadora é um grande auxílio para gerar insights no planejamento e, obviamente, posterior à execução, ela também pode servir para fazer o cálculo. O SCC, que é o Centro de Comando de Energia, é a possibilidade de sensores IoT em todos os equipamentos, de resfriamento, aquecimento, escada rolante, elevador, câmara fria, ilha de quente, ilha de frio, qualquer equipamento, de fabril também, qualquer equipamento elétrico que ele seja monitorado em tempo real, ele não só
possibilita a medição do impacto, por exemplo, de emissão de gases, mas ele possibilita também uma manutenção preditiva e preventiva desses equipamentos. E isso é mitigar consumo excessivo, então vai ter uma melhor eficiência energética e mitigar interrupções. Interrupção da produção, interrupção de fornecimento do ar-condicionado, da esteira rolante. Então, é uma forma de ter um dashboard em tempo real do acompanhamento desses dispositivos, desses equipamentos que estão ligados à energia, muito com foco de eficiência energética, e quanto melhor for a eficiência, menor o impacto, e a possibilidade de manutenção preditiva e preventiva. O EAPM é uma ferramenta de gestão de portfólio de aplicações como foco na eficiência econômica e redução de impacto. Então, aqui é, de fato, pegar o portfólio de TI, colocar nessa ferramenta e entender a cada módulo, a cada funcionalidade, a cada parte, qual é o impacto e quais são as tomadas de decisão que eu posso ter para reduzir o impacto e, de novo, ter essa camada do e se. E se eu fizer isso, e se eu descontinuar, e se eu fizer uma junção, e se eu fizer uma migração? Então, ele dá claramente aqui quais são as oportunidades de eficiência econômica e, por consequência, de impacto de emissão de gases. E, por fim, a gente tem o Green Site. É um exemplo aqui de como a TI pode colaborar positivamente, que é uma forma de observar o código-fonte de todas as aplicações, observar melhorias do código-fonte que estão contribuindo negativamente para o impacto, medidos não por quantidade de erro, mas medido por carbono. Esta má qualidade do código está gerando um impacto X de carbono. E não só isso, proativamente sugerir correções e o quanto de carbono positivo vai trazer aquela correção. Então, é possibilitar para a empresa ter uma otimização das aplicações, e nós temos clientes que têm essas aplicações utilizadas, feitas em grande escala por grandes times, mas também utilizado em grande escala pelos clientes. Então, otimizar o código-fonte das aplicações que traga benefício de consumo, de recursos computacionais, de tempo de pessoas, tempo de correção, para gerar um impacto, é uma forma sensacional que a TI pode ter para colaborar do ponto de vista sustentável. Já está dando meu tempo aqui, e eu já vou finalizar, mas eu só trouxe um gostinho aqui do que é ter o controle dos indicadores de sustentabilidade. É realmente saber em tempo real, de uma forma integrada, com escalabilidade, dados confiáveis, isso é fundamental, de uma maneira ágil e acelerado, é ter o quanto antes as informações. Então, é ter no Data Hub todos os dados em um cockpit para que sirva de insumo de tomada de decisão e principalmente de acompanhamento da empresa no que diz respeito a ESG. Então, minha apresentação é essa. Nós vamos voltar agora. Eu não sei se já restabeleceu a conexão, mas de toda forma já passou o tempo aqui. Talvez a gente possa já partir para o Q&A. Aí eu passo de volta a bola para vocês. Excelente, Felipe. Vamos fazer a nossa sessão de Q&A aqui, e o Fernando Tabet já tem aqui uma pergunta. Eu vou deixar para que ele faça pessoalmente, diretamente. Maravilha. Né? Bom, a gente sabe que, em primeiro lugar, parabéns pela apresentação, Felipe. Muito interessante ver o conjunto, né, o arsenal de ferramentas que você tem aí no cardápio para atuar no contexto ESG de forma abrangente. E a pergunta específica sobre a questão da pegada de carbono, no sentido de que a gente vê as ações hoje 100% voltadas a considerar as emissões atuais para promover reduções nessas emissões atuais, né? Então, você mesmo colocou as ferramentas relativas a monitoramento do que acontece hoje para buscar ações corretivas. Eu queria saber se você já viu, se existe no mercado ferramentas
voltadas a mapear de uma forma estimativa, obviamente, o que já foi, não o passado, porque a gente está falando de emissões históricas, desde o início da era industrial, que supostamente causaram o problema que a gente está enfrentando hoje, no longuíssimo prazo, né? Uhum. Então, ainda que hoje se busque soluções para resolver o problema do presente, tem todo um passivo, né? Já existente que não sei se ele está de alguma forma sendo mapeado, enfim, e se existe algum esforço, vontade de tentar atacar esse passado também, né? A gente fala hoje em sequestro de carbono, captura de carbono, como ações voltadas para essa finalidade. Eu queria saber o que você tem para dizer sobre esse ponto. Excepcional. Quando eu falei aquela hora ali, quem não mede não gerencia, alguém mais safo ia retrucar. Então o próximo passo são dados históricos para eu conseguir andar para frente. A gente está indo na linha da administração clássica, sim, e isso é muito importante. E quando a gente fala em captura dos dados nos sistemas legados do cliente, esses sistemas legados têm o histórico. Então, se a gente tem para medir o atual, a nota fiscal, o headcount, seja lá o que for, estes dados históricos também estão nos sistemas corporativos e a gente também, quando faz o Data Hub, a gente alinha com o cliente a olhar uma linha do tempo para trás também, porque existiram fatores e marcos que contribuíram positivamente ou negativamente para a oscilação do passado. Então, é muito importante entender os dados históricos para que eles sirvam de insumo para o planejamento futuro. Porque só medir o atual é bom, mas planejar o futuro olhando o atual e o passado é fundamental. Então, sim, as ferramentas elas estão preparadas para isso, razão pela qual eu citei aquele bullet lá de conectores, que é para eu me conectar com o legado também. E o legado não é só o existente, o legado é o passado, né? O legado é eu conseguir mergulhar nos dados anteriores para que exista uma análise do que aconteceu. Por que foi gerado o número daquela forma e o que eu já fiz no passado, o que surtiu de efeito positivo ou não. E sim, os clientes também já olham por esse lado. Quando a gente desperta esse ponto, isso traz mais clareza para dar uma olhada, pegar os últimos 5 anos aí e entender como que eu faço uma sobreposição, não só este ano de baseline, mas o próximo ano, e sim os 5 anos para trás para os 5 anos para frente. Legal. Felipe, eu vou levar um pouco mais para o lado técnico. Eu entendi que os principais fabricantes de aplicações, de software, têm, cada um deles, as suas soluções para o Data Hub aí, né? A gente está falando de Salesforce, claramente o Salesforce NetZero, que a Capgemini se destaca como uma das maiores implementadoras de Salesforce NetZero do mundo, né? Eu participei de uma pesquisa recente sobre isso. Mas a gente tem a AWS, a gente tem a SAP, a ServiceNow, a IBM, para mim é uma surpresa, e a Microsoft Azure. Pelo que eu entendi, ou seja, vocês têm a parceria com todos esses desenvolvedores de software, mas o desafio é fazer o que a gente chama em Data Analytics de tirar a informação de silo. Isso. Descilar a informação. A informação está presa e aí você tem que cruzar esses dados todos. E aí isso parte de uma arquitetura Capgemini, com conectores Capgemini. Perfeitamente. E entendendo que a gente tem esta camada de fornecedores de produto, nós estamos numa camada acima. A gente consegue conversar com um ou mais ao mesmo tempo. Então, acho que aí está a vantagem. Se a gente fosse solução, a gente ia conseguir responder em curto prazo dentro do silo, inclusive daquela tecnologia. Então, a gente está uma camada de abstração acima da solução, que é para a gente conseguir, através da nossa arquitetura, se conectar a uma ou mais tecnologia. Tá. Agora, todas essas soluções têm o seu Carbon Calculator ali. Né? Tem. Tá. E aí, isso é usado como referência cruzada, ou seja, eu verifico quanto é a minha emissão de carbono no SAP, quanto é no Salesforce, quanto é, e aí depois eu faço um double check no meu calculador de carbono da arquitetura completa.
Perfeito, é feito sim, até porque desta que você falou agora de arquitetura completa, ela sempre vai ter dados a mais do que cada uma daquelas tecnologias. Muito provavelmente vai ter um item, eu vou hipoteticamente falar aqui, almoxerifado do facility tal, não está dentro de um daqueles, a gente vai ter que fazer um caminho para encontrar. Então, essa calculadora geral da camada superior, ela sempre vai ser igual, maior do que a calculadora de cada uma das tecnologias. Por isso, a razão dela existir também nessa camada, porque ela vai ser a última fronteira do último cálculo consolidado de tudo que tem abaixo. E não é difícil encontrar nos clientes aqueles que têm uma ou mais tecnologia ao mesmo tempo. Então, este número vai ter sendo gerado de qualquer lugar, então a gente busca esses dados de todas as fontes necessárias. Legal. A Corrine tem uma pergunta, vou deixar para ela fazer pessoalmente também. Sim, bom, primeiro, muito obrigada, Filipa, né, por toda essa exposição, super interessante. E isso me fez pensar, né, eu não sou nada técnica perto do Fernando, e do Márcio, mas isso me fez pensar um tema que está crescendo cada vez mais, que é o greenwashing, né? Eu entendi realmente que é super complexo fazer todas essas medições e ter uma metodologia, vamos dizer, a mais completa possível para que seja que seja fiel, né? E ao mesmo tempo eu vejo que existe, né, todo um ferramental a respeito, mas por outro lado, cada vez mais a gente vem sendo comunicado, né, pela imprensa e tal, de empresas que falam muito mais do que faz, apesar de apresentar números grandiosos, né? Então, qual é a sua visão sobre isso? Porque é sensacional a pergunta também. Porque quando a gente olha centralizar os dados, não é suficiente. Esses dados têm que ser robustos, bem calculados. O próximo passo, esses dados têm que ser confiáveis, ou seja, tem que ter certeza da fonte e do cálculo. E, por fim, eles têm que ser transparentes. Toda a comunicação que tem que ser feita para diversos interessados tem que vir a partir de dados confiáveis, para evitar qualquer suspeita de greenwashing. E como que a nossa solução mitiga esta ameaça? A ferramenta ela está aderente às normas e padrões internacionais das entidades que verificam qual é o formato, quais são as fontes, metodologia de cálculo, racional. Então, a ferramenta ela está aderente, ela reduz o risco de gerar um número irreal. Então, ela endereça melhor o resultado dos indicadores para que eles sejam mais fiéis, mais confiáveis e reduzir o risco, porque o greenwash nem sempre é uma má-fé da companhia. Ele pode ser um erro factual. Errou, calculou errado o indicador. Então, como que eu vou mitigar esse cálculo errado? Identificar corretamente a fonte, usar normas e padrões internacionais, verificações, benchmark, para que eu tenha mais segurança naquele dado que eu estou externalizando para o mercado, seja para o investidor, seja para o meu cliente, seja para quem for. Então, o nosso entendimento é esse, é ter mais robustez, metodologia e ferramenta na engenharia de dados para ter maior confiança. E se a gente falar aqui em países, por exemplo, da Europa, este é um tema muito forte. Europa, Estados Unidos, muito forte. A gente vê no noticiário diversos casos que a gente não consegue julgar se foi falta de habilidade ou o que foi, mas não interessa. O importante é a gente deixar para o cliente a oportunidade de ele ter a melhor ferramenta para fazer o cálculo, para mitigar o risco de comunicar um dado errado. Legal. Eu vou passar a pergunta da Gioconda e depois eu passo a palavra para o Luciano e para o Lucas, aqui da nossa comissão. Bom dia. Diante da urgência, o clima e os temas que lhes são mais diretos, emissão de carbono, por exemplo, é a menina dos olhos do ESG. Vemos a existência de diversas ferramentas para cálculo de carbono, porém percebe-se uma falta de olhar para os impactos sobre a perda de biodiversidade.
Considerando que nem tudo é compensável no mundo de TI, no mundo do TI, existe alguma iniciativa para visualizações de dados relativos à biodiversidade, serviços ecossistêmicos, por exemplo? Sim, a ferramenta, além de ter diversos conectores, ela tem uma biblioteca de motores de cálculo para cada setor: financeiro, manufatura, transporte, seguros. Então, de uma maneira pronta, pré-preparada, existe um conjunto de indicadores para observar. E veja que aqui eu vou me ater somente à fronteira da TI, que é coletar dados, e eu não estou falando de business, de negócio, de combustível, energia, etc. Mas sim, existe a forma de você conectar não só os itens clássicos, emissão de gás do efeito estufa, água e resíduo. Assim, existem bibliotecas para eu colocar informações do fim, do meio, do produto, do serviço, e mesmo se a gente encontrar um setor que tenha alguma métrica diferente, ou algum indicador diferente, a gente consegue também personalizar para endereçar o tema. Legal. Luciano, Bom dia, pessoal. Queria primeiro agradecer aí ao Felipe pela excelente explanação, né? Parabenizar o time as comissões envolvidas em mais esse belo webinar, né? Meu ponto, Felipe, é mais o seguinte, né? Nós estamos aí participando de vários mercados, né? A Thales, por exemplo, é uma empresa que trabalha em vários setores, né? E a gente já vê em muitos deles requisito de sustentabilidade, né? Então, isso já vem agora como requisito, ou seja, se a gente não cumprir, a gente não é capaz de competir naquele mercado, naquele setor, né? Você vê isso também se ampliando para outros, cada vez mais, ou você acha que é uma coisa que vai ficar ali restrita a alguns setores específicos? Hoje ele é restrito à característica do setor, então a gente olha aqui energia e financeiro correndo à frente, porque financeiro tem uma característica de transparência inerente ao tipo de setor. Energia, porque é o grande gerador de impacto, ele é o maior interessado, e outros setores correndo atrás. Eu acho que o grande gap que a gente tem aqui não é a corrida de cada setor ou quais são os setores que vão se desenvolver. É uma camada governamental e de estrutura maior que imponha também top-down as regulamentações. Então, a gente tem agências, a gente tem secretarias, ministérios que poderiam endereçar melhor o tema para que a gente aumentasse a maturidade do mercado como um todo e não esperar cada setor se desenvolver. Então, a minha resposta para a sua pergunta é não sei. Assim, depende Perfeito. muito de um push geral, governamental, mas os setores mais clássicos de alto desempenho, manufatura, energia, financeiro, esses já estão se movimentando e, no nosso olhar, ainda é um movimento tímido, porque do requisito vem o padrão, do padrão vem a norma, da norma vem a lei. Então, a gente ainda está muito básico, entendendo do ponto de vista competitivo o requisito, mas ainda não existe uma obrigação muito direta e muito clara, governamental, regulamentar, ainda é muito imatura. A gente está caminhando a passos curtos. Tá claro. Obrigado, cara. Parabéns, hein? Obrigado. Lucas, Felipe, mais uma vez, muito obrigado aí por acabar tampando um buraco, né, por um imprevisto de última hora. E aí, para fechar realmente aqui o nosso questionário a você, a nossa sabatina, dentro dessa mesma linha de raciocínio das últimas perguntas, muito se fala, inclusive, né, nessa questão de colaboração, né, das empresas de TI com entes governamentais, etc., para desenvolver métricas, né, padronizadas. Porque hoje o que se tem muito, né, até na linha ali do greenwashing, que a Corrine colocou e etc., são medições distintas que geram uma dificuldade de comparação muito grande, né? Então, você tem lá uma empresa estabelecendo um resultado para o mercado, mas baseado em quais métricas, né? Em quais padrões? Porque não se vê hoje os órgãos governamentais, etc., estabelecendo esse padrão.
Então, como eu sei, por exemplo, que a minha empresa está com um atingimento melhor do que a outra, ou se está igual, enfim, né? Eu acho que esse é um tema complicado. Queria ouvir um pouquinho de você sobre isso. Perfeito. Ele parece com o tema anterior, hein? Quando a Exato. gente fala de maturidade dos requisitos e normas, quando a gente também olha a camada superior, que é quais são os resultados dos requisitos da norma, que é o ponto que você está trazendo, existe um ator central aí, que são as entidades governamentais, que podem colocar a bola no chão igual para todo mundo, para que a gente entenda qual é a maturidade a ser desenvolvida e para que a gente também faça comparação com o resultado. Então, muito embora a gente não tenha, eu citei aqui a ABNT 2030, é um começo, só que a gente está muito mais olhando em padrões e normas internacionais, a gente olha bastante para o GRI, a gente olha bastante para a SBTI, a gente está olhando para tudo isso, mas ainda com uma incerteza de saber o que efetivamente vai ser feito aqui para todo mundo fazer igual. E quando eu tenho duas normas respeitadas internacionais, cada empresa pode seguir uma, nenhuma delas está errado, mas eu vou estar comparando banana com laranja. Então, existe esse desafio. Eu entendo que a habilidade da empresa, sem criar um overhead desnecessário, é medir os dois. Então, se eu tiver uma ferramenta que consiga acelerar o processo de captura e medição, é medir o máximo possível, porque ele vai conseguir responder para o mercado da banana, ele vai conseguir responder para o mercado da laranja também. Perfeito, Legal. Felipe, muito obrigado. Essa questão da regulação, a gente vai falar um pouco dela, me coloco aqui como agente, né, Tabet, no Fórum de Bioeconomia e Sustentabilidade. Você não quer fazer aqui o seu merchan? Sim, bom, obrigado, Márcio, pelo gancho, né? A gente vai ter essa oportunidade para discutir temas ligados à sustentabilidade e bioeconomia neste evento super bacana que a Câmara de Comércio França-Brasil desenvolveu. Já está na segunda edição, então já numa fase mais evoluída, né, da primeira edição. Vai ser no final do mês de agosto, né, no AIA Hub. Os interessados podem acessar o site da Câmara para, inclusive, ter acesso ao programa completo do evento e fazer suas inscrições. Felipe convidado, inclusive. Oh, já me senti convidado antes de você falar. A Capgemini é membro da Câmara, né? Show. Legal, gente. Bom, enfim, quero agradecer muito ao Felipe. A gente está aqui com 2 minutinhos. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, Corrine, Luciano. Aqui no nosso chat a gente não teve mais nenhuma manifestação. Então, já vou agradecer. Lembrando que, para este evento, a gente contava com a participação do Advan Furtado, da Eviden. Ele não pôde participar porque hoje estamos, neste momento, enfrentando um grande problema de suprimento de energia no país. Né? Não é algo localizado, ele realmente ficou inconectável. No entanto, quero deixar claro aqui para o pessoal da Atos, para o Nelson Campelo, para o pessoal da Eviden, que é uma empresa do grupo, que estamos abertos, até a gente pode eventualmente discutir a participação do Advan numa outra ocasião, ou ele compartilhar o material, a gente está aberto aqui. E a gente lamenta, a gente acha que seria um debate ainda mais rico do que foi, mas o Felipe fez uma apresentação extraordinária. Ele tinha razão que ele precisa de 14 horas para falar disso. E quero agradecer muito ao Felipe pela grande, belíssima apresentação que fez, ao Lucas, ao Luciano, a Adriana, sempre ali na retaguarda, Adriana Andrade, nossa mestre aqui para execução dos eventos, e Fernando Tabet, né, que também a gente sozinho não ia conseguir fazer dessa forma. Tá bom, obrigada a todos também. Convido todos a se cadastrar e participar no nosso Fórum de Bioeconomia e Sustentabilidade no final do mês. Essa sessão foi um esquenta, na verdade, porque introduz muito bem o tema. E é isso. Então, agradeço principalmente a você, Felipe, pelo entusiasmo que você tem pelo tema, a paixão, que é muito perceptível. E é assim que vamos progredindo, né?
Obrigado. E só para deixar uma fala final aqui, obviamente agradecer a oportunidade. E quando a gente trabalha com um tema que todo mundo sai ganhando, o fornecedor sai ganhando, o cliente sai ganhando e o planeta também sai ganhando, a sociedade sai ganhando. Então, é um tema que me empolga porque ele é muito nobre. Muito obrigado. Legal. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau, bom dia. Tchau.